Fala galerinha, salve, salve! Mais uma aulinha aí do professor Vitão na área para você arrepiar nos cursos de matemática. Qualquer curso que você fizer, você vai destruir, maluco! Então, aula de hoje, matemática viva, matemática life. Geometria espacial, vamos falar sobre cilindro. Hoje a aula, galera, tem conceito. Além de ter exercício, nós vamos falar sobre os tipos de cilindro, sobre planificação, revolução, tudo! Mas primeiro eu quero mostrar para vocês uma musiquinha aí, que é a nossa musiquinha da Cultive, tá certo? Espero que você goste, tá? Que você curta esse som. Hi, my name is Rui Ventura. Música produzida aqui pela galera. E parou de tocar por quê? Isso! Rui Ventura? Rui Ventura? Rui Ventura? Rui Ventura? Não tenho intenção nenhuma de me tornar um grande youtuber. Hello, my name is Rui Ventura. Hello, my name, hello. Hello! Bem-vindo ao meu... Beleza, galera, tem mais alguns minutinhos para você curtir lá no finalzinho da aula nossa música. Agora a Cultive também tem música. Beleza, galera? Então começando aí com nossa aula sobre cilindro. Cilindro de revolução é o sólido obtido pela rotação completa de um retângulo em torno de um eixo que contém um dos seus lados. Então você pega um retângulo e gira, 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 girou, formou um cilindro. Beleza? Elementos e classificação do cilindro, galera. Elementos. Eixo é o segmento de reta que liga os centros das bases. Altura é a distância entre os dois planos das bases. Professor, o eixo não é igual à altura? Não, porque se o cilindro não for reto, o eixo e a altura serão distintos. Quer ver? Isso é importante a beça. Esse cilindro, por exemplo, que não é reto, a altura é essa distância aqui. O seu eixo é esse cara aqui. São coisas diferentes, tá legal? Raio é o raio da base, circular. Cilindro equilátero é o cilindro de revolução em que a altura é igual ao diâmetro. A seção meridiana, como mostra a figura, é um quadrado. Então esse cara aqui não é a revolução de um retângulo, é a revolução de um quadrado, beleza? Aí você tem as áreas laterais, a área total e o volume dele. Volume específico para o cilindro equilátero. Não precisa decorar todas as fórmulas. Ah, quando for equilátero, quando não for. Decora uma só e depois você vai fazendo as relações para chegar ali. Beleza? Importante você conhecer as relações. Então vamos lá. Classificação desse cilindro. Nós temos aí o cilindro reto. Eixo perpendicular ao plano da base. Então nós temos aqui o plano da base, o eixo, tá certo? Perpendicular. Cilindro oblíquo. Eixo oblíquo ao plano da base. Então o eixo, olha lá, o eixo aqui ao plano da base. Então ele é oblíquo. Beleza? Maravilha pura, galera. Vamos lá. Continuação, geratriz. Geratrizes do cilindro são segmentos paralelos ao eixo, cuja extremidade são os pontos das circunferências das bases. Então, as geratrizes são todas essas linhas aqui paralelas ao eixo que formam esse cilindro. Observação, no caso do cilindro reto, o eixo, a altura e a geratriz têm a mesma medida, isso é importante. No caso do cilindro oblíquo, não tem a mesma medida, beleza? O que tem a mesma medida no cilindro oblíquo é o eixo e a geratriz. A altura é diferente. No cilindro reto, eixo, geratriz e altura são iguais. Beleza? O cilindro como sólido de revolução. Falamos lá no primeiro slide, né? Como a gente pode obter? Aqui tem um desenhito. Os cilindros podem ser obtidos girando-se em uma região retangular ou quadrangular. Segue formação de cilindro reto. Isso faz com que o cilindro também seja chamado de sólido ou corpo de revolução. Né? Como surgiu esse cilindro? Através de uma revolução. Bem tranquilo, tá?
Área externa do cilindro. Dado um cilindro reto de raio R e altura H, a planificação desse cilindro mostra que ele é formado por dois círculos. Então aqui tem um cilindro, que é a figura de revolução, a planificação dele, tá? Dois círculos por um retângulo de medidas 2R, π, que é o comprimento dessa circunferência, e a altura lateral, que é o seu H. Olha ele aí, que coisa linda! Tá certo? Então, o comprimento da circunferência, quando você abre um cilindro, né, de revolução, um comprimento é exatamente uma medida do lado. E a outra medida é a altura do cilindro. Então, área da base, πr ao quadrado, é a área do círculo. Como são duas bases iguais, a área das bases, 2πr ao quadrado, tá? A área lateral é o retângulo, então vai ser o comprimento da circunferência, que dá essa medida do lado, vezes a altura. Portanto, a área externa do cilindro total é... Isso aqui não tem necessidade de você também decorar, tá? Fique tranquilo aí, beleza? Só lembrar que a área total vai ser a área do retângulo, ou quadrado, mais a área dos dois círculos, beleza? Volume do cilindro. O volume do cilindro, assim como dos prismas, qual é a diferença do cilindro para o prisma? Lembrar, todo cilindro é um prisma. Nem todo prisma é um cilindro. Por quê? Porque o prisma pode ter uma base quadrangular, pentagonal, hexagonal, tá certo? Então todo cilindro é um prisma, nem todo prisma é um cilindro. É obtido pela multiplicação da área da base pela altura. Dado um cilindro de raio R da base e altura H, a área da base, certo? E o volume. Então, olha só, aqui ficou confusa a leitura, né? Vou ler novamente. O volume do cilindro, assim como dos prismas, é obtido pela multiplicação da área da base pela altura. Beleza. Dado um cilindro de raio da base R e altura H, a área da base é πr ao quadrado e o volume do cilindro será πr ao quadrado vezes H. Agora ficou mais tranquilo, né? Então, eu vou pegar lá um cilindro para calcular o seu volume. Eu calculo a área da base, que é a área de uma circunferência, e multiplico pela altura. Esse resultado me dá o volume em unidades cúbicas, tá legal? Metro cúbico, centímetro cúbico, decímetro cúbico, litros, pode ser também, beleza? Tranquilito! Vamos fazer então esse exercise. Uma lata em forma de cilindro equilátero. Opa! Cilindro equilátero. Lembrar que quando eu tenho um cilindro equilátero, eu tenho que essa altura H é igual ao meu diâmetro. Portanto, eu posso escrever que H é igual a 2R. Beleza? Tranquilo? Porque diâmetro é 2R, se H é igual a diâmetro, né? Se H é igual a diâmetro e diâmetro é igual a 2R, logo H é igual a 2R. Tá certo? Tem altura igual a 10 centímetros. Essa é a altura, tá certo? Opa, se a altura vale 10 centímetros, o raio vale 5 centímetros, porque 2 vezes 5 dá 10. Calcular a total e o volume desse cilindro em metros cúbicos e litros. Então vamos lá, galera. Primeiro, a área lateral. A área lateral de um cilindro será 2πr, que é o comprimento da circunferência desse cilindro, vezes a altura. Beleza? Então, a área lateral desse cilindro vai ser 2π vezes 5 vezes 10. Eu tenho aqui 100 π centímetros quadrados. Essa é a área lateral do meu cilindro. Tá legal? Área total. A área total, galera, é a área lateral mais 2 vezes a área da base, porque eu tenho duas bases. Então, lembrar que a área lateral, a gente fez no slide anterior, deu 100 π centímetros quadrados. Lembra lá que a gente fez? 100 π centímetros quadrados? Tá legal? Agora nós vamos fazer a área da base, que vai ser πr ao quadrado. Como o r vale 5, eu vou ter 25π. Como eu tenho duas bases, eu tenho mais 25π, né? Portanto, eu tenho 50π. Logo, a área total é de 150π centímetros quadrados. Tranquilo isso aí, né? Só aplicação de fórmula, introduçãozinha.
Agora o volume. O volume, galera, só lembrando, ele quer em metros cúbicos e litros. Vamos lembrar o seguinte, 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Portanto, 1 metro cúbico é igual a 0,001 litro. Ou 1000 metros cúbicos é igual a 1 litro. Não. 1000 metros cúbicos é igual a 1 litro. 1000 metros cúbicos é igual a 1 decímetro cúbico. 1 metro cúbico é igual a 1000 decímetros cúbicos, tá certo? Beleza. Tá certinho. Tá certinho. Multipliquei isso por 1000, multipliquei isso por 1000. Beleza. Então vamos lá. Volume, área da base vezes altura. Volume vai ser 25π vezes a altura, que é 10. Isso aqui vai dar 250π centímetros cúbicos. Tá certo? Aqui eu tenho 250 centímetros cúbicos. Então, em metros cúbicos, eu posso escrever em notação científica. Tá legal? Vai ficar 250 π vezes 10 a menos 6 metros cúbicos. Esse é o resultado em metros cúbicos. E em litros eu tenho 250 π vezes 10 a menos 3 litros. Tá certo? Belezura? Só explicando aqui como que eu fiz essa conta. Para transformar centímetro cúbico para metro cúbico, eu tenho que voltar 2 casas numa relação cúbica. Então, eu tenho que dividir por 1000 e depois dividir por 1000 novamente. Então, dividir por 10 a sexta. Beleza? Para transformar para litro, eu só preciso voltar de centímetro para decímetro cúbico, porque a relação deles é 1 para 1. Tá legal? Fazendo isso, eu obtenho o resultado do problema. Beleza? Vamos para o 2 lá, que é um baita do enunciado. Vamos nessa. Toma até um goletinho d'água aqui, que eu vi é possível usar água. Simbora então. É possível usar água ou comida para atrair as aves e observá-las. Muitas vezes costumam usar água com açúcar, por exemplo, para atrair beija-flores. Mas é importante saber que na hora de fazer a mistura, você deve sempre usar uma parte de açúcar para 5 partes de água. Então, se eu tenho um inteiro, que seria um 6 sobre 6, é 1 sexto mais 5 sexto. Então, isso aqui, açúcar, sugar, e aqui, água. Uma parte de açúcar para 5 partes de água. Além disso, em dias quentes, precisa trocar a água de 2 a 3 vezes, pois o calor ela pode fermentar e, se for ingerida pela ave, pode deixá-la doente. Então, quando muito quente, esse açúcar pode fermentar e matar a bichinha. O bichinho, no caso. O excesso de açúcar, ao cristalizar, também pode manter o bico da ave fechado. Então, se você não trocar, pode matar o bicho de caganeira. E se você deixar muito açúcar, você tampa o bico do bicho, impedindo-o de se alimentar. Isso pode até matá-la. Fonte: Ciência Hoje das Crianças. Instituto Ciência Hoje, ano 19, blá, 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 beleza. Pretende-se encher completamente um copo com a mistura para atrair beija-flores. O copo tem formato cilíndrico e suas medidas são 10 centímetros de altura e 4 de diâmetro. Perceba que já não é um cilindro mais equilátero, tá legal? A quantidade de água que se deve ser utilizada na mistura é cerca de... Então vamos lá, eu tenho 10 centímetros de altura e 2 de raio. Então vamos colocar isso aqui. Portanto, tá aí. Beleza, vamos calcular o volume desse cilindro? Vai ser a área da base, que é π r ao quadrado vezes a altura, tá certo? Ah, professor, posso multiplicar esse 10 aqui? Não, galera. Tem um critériozinho lá em expressões algébricas. Primeiro, potência e raiz. Segundo, multiplicação e divisão. Terceiro, tá? Então eu faço primeiro isso aqui, que dá 4. Depois eu posso multiplicar. 3 vezes 4, 12. 12 vezes 10, 120. Opa, volta. 120 centímetros cúbicos. Esse, galera, é o volume total. Só que ele me falou que é uma parte, 5 partes. Portanto, qual é a pergunta do problema? Quantidade de água, tá certo? Então, eu sei que o total é 120, uma parte de 6 vai ser igual a 20 centímetros cúbicos. 5 partes de 6 vai ser
100 centímetros cúbicos. É isso que eu preciso de água. Professor, quanto dá em litros isso aí? Bem pouquinho. Por quê? Transformar centímetro cúbico para litros, eu transformo primeiro centímetro cúbico para decímetro cúbico. E isso aqui eu tenho 0,1 decímetro cúbico, que é igual a 0,1 litro. Tá certo? Mais ou menos 100 ml. Beleza? Alright? Mais ou menos não, exatamente 100 ml. Ah, pessoal, acabou mais uma aulitia caprichadovskis. Dovskis. Vamos ouvir então nosso som. Fui! Cláudio Daniel.